Bom dia, alunos do oitavo ano. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção de algumas atividades. Bom, na quinta-feira eu pedi para vocês fazerem a atividade da página 24, né? Sobre o artigo Bom Dia. Mas essa atividade é referente a uma gramática que nós vamos estudar na próxima semana, na quarta-feira. Então, a correção dessa atividade também ficará para quarta-feira, tá certo? Então, vamos dar continuidade à nossa revisão com o texto A Chuva Abençonhada. Esse é um conto, né? Um conto que não é um conto da nossa literatura brasileira, mas a gente vai entender também que ela é escrita de forma com o nosso idioma, porque ela vem da África e a gente sabe, né, que na África também existe a língua portuguesa, né? Então vamos dar aqui a leitura do texto Chuva Abençonhada. A partir da leitura, a gente pôde entender que também tem alguns dialetos, ou seja, palavrinhas que não fazem parte da nossa língua portuguesa, que fazem parte do cotidiano da língua portuguesa da região, tá certo? Abaixo, em todas essas atividades, existe o glossário, para a gente entender um pouco mais sobre o que está sendo referido a certas palavras, tá bom? Bom, antes da nossa leitura, tem 3 atividadezinhas aqui para a gente responder. Você sabe em quantos e quais países a língua portuguesa é oficial? Bom, vocês sabem, existem vários países, não só como o Brasil, como existe também a Angola, Moçambique, Portugal, vários outros países que também fazem parte da nossa língua portuguesa. Você já leu texto em língua portuguesa escrito por autores de outros países? Sim ou não, tá? Você acha que teria dificuldade para ler um texto em português escrito por um autor que não é brasileiro? Bom, essa chuva abençonhada, a gente vai fazer esse experimento, né? De ler um texto da língua portuguesa que não faz parte da literatura brasileira. Logo no início, a gente vê que a abençonhada não tem muito a ver com a grafia do que é a nossa língua portuguesa brasileira, mas a gente já entende mais ou menos o sentido por ser parecido, né? Bom, após a leitura do texto que eu passei para vocês, a gente veio com a atividade. Acima da atividade tem um box explicando o autor desse livro, que é Mia Couto. Tá certo? Ele é um contista que também faz parte da Academia Brasileira de Letras, ou seja, ele tanto escreve pelo português lá de Moçambique, da África do Sul, como escreve também pela nossa língua portuguesa. Então vamos lá. Primeira questão. Descreva as personagens do conto e o assunto principal sobre o qual conversam. Como vai ser a resposta? O narrador, personagem provavelmente jovem, bastante pensativo e reflexivo. E a tia Tristeza, que é idosa e mostra-se sábia, conhecedora das crenças de seus pais. As personagens conversam sobre a chuva que caía depois de 3 meses de estiagem em Moçambique. Em que lugar ocorre o diálogo entre essas personagens? Eles estão dentro de casa. Ele tem a mesma opinião sobre o assunto principal que está sendo tratado? Os dois não têm a mesma opinião. Ela acredita que a chuva é um recado dos espíritos, que está chovendo por causa das rezas e cerimônias oferecidas aos antepassados, que vai cair com o tempo certo. Ele acha que está chovendo demais e tem receio que haja cheias como consequência de grande volume de chuva. Vocês prestaram atenção que até agora a gente está vendo a estrutura do conto? Então, o conto sempre tem a mesma estrutura. Apresenta os personagens, o local, a situação, que é a problematização, né? Transcreva apenas a alternativa que melhor exprime a opinião do personagem Tristeza sobre a chuva. Qual seria essa? A chuva estava lavando a terra do triste passado de guerra. Ele estava falando, né, dessa circunstância.
Quinta questão, releia o trecho a seguir extraído do conto lido. A gente se indagava, será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? A alegria que o personagem experimenta se refere somente à chuva que cai após o período da seca? Não, né, gente? Eles estão alegres porque a guerra está no fim. Além da seca também foi diminuída por conta da chuva, também estava relacionado a uma guerra que estava chegando ao fim. Transcreva um trecho do terceiro parágrafo e comprove a resposta do item anterior. Em todo Moçambique, a guerra está a parar. Lembre-se de usar sempre as aspas, porque você tirou do trecho, né? Do livro, do texto, aliás. Releia o trecho. A paz tem outros governos que não passam pela vontade dos políticos. Que relação esse trecho estabelece a chegada da chuva em Moçambique? De acordo com o trecho, a paz não depende da vontade dos políticos, mas é influenciada por outras razões. No conto, a paz é atribuída à chegada da chuva, ou seja, a ocorrência de um fenômeno da natureza. Vamos lá, sétima questão. Um aspecto marcante da prosa de Mia Couto é a personificação de elementos que possuem características de seres vivos. Releia o trecho a seguir. Tristeza ainda me olha, em dúvida. Depois, resignada, pendura o casaco. A roupa parece suspirar. Minha teimosa ficou suspensa num cabide. Espreito a rua. Riscos molhados de tristeza vão descendo pelos vidros. Copie desse trecho 3 elementos que foram personificados e indiquem as ações que praticam. O que é personificação, tia? É quando ocorre dados a elementos não seres vivos, ações, sentimentos e pensamentos a ele. Exemplo, a cadeira sentiu dor. Tem como a cadeira sentir dor? Não, porque ela é um ser inanimado. Mas em alguns contos é possível isso existir, né? Então, dentro do nosso conto também existiu. Olhem só. A roupa suspira. A teimosia fica suspensa em um cabide. As gotas de chuva, aqui chamado de risco molhado, sentem tristeza e descem pelos vidros. As gotas sentem tristeza? Não. A roupa suspira? Não. Mas por que ele usou isso? Para mostrar mais o sentimento da cena, do que estava ocorrendo, né? Oitava questão. Veja a capa e leia o prefácio de Histórias Abesonhadas de Mia Couto. De onde foi extraído o conto Chuva Abesonhada? Olha, esse conto foi tirado desse livro de Mia Couto. São lendas, histórias contadas da cultura de Moçambique. Vamos lá. O autor do texto nos revela as sensações que vivenciou no período em que escreveu que compõem a sua obra. Que sensações são essas? Mágoa e esperança, né? Que fato foi determinante para que ele sentisse assim nesse período? A Guerra Civil de Moçambique. Como ele vê nos elementos dos dias de hoje em relação aos sentimentos que tinha quando escreveu Histórias Abesonhadas? Olha, gente, essa daqui pode não estar dentro do mesmo contexto, porque a partir da sua visão você pode ter tido outra. Mas preste atenção no que ela vai falar, ó. Uma pessoa forte, cheia de esperança, assim como uma pessoa desse território africano, que pode ser comprovado na frase: vamos refazendo e vamos molhando de esperança o rosto da chuva, água abençoada desse território onde todo homem é igual. Situar o leitor em relação à obra, mostrando o contexto em que foi escrita, o modo como sentia durante o processo e a transformação da sua maneira. Vamos lá. Esse tipo de texto inicial motiva o leitor a ler a obra? Essa também é uma questão pessoal, tá? Mas o que a gente pode pensar? Que sim, né? Espera-se que os alunos, espera que sim, pois normalmente o prefixo depende da curiosidade sobre o texto e estabelece certa aproximação do autor.
O que é prefácio, tia? É aquilo que fica bem próximo ao livro, às vezes na capa ou na contracapa, ou seja, na frente ou no verso, onde fala um pouco sobre aquele livro, trazendo os seus sentimentos, as suas histórias. Gente, essa foi a nossa interpretação sobre o conto A Chuva Bem Sonhada, um conto que a gente entendeu como todos os outros, existem as estruturas expostas nele. Os primeiros parágrafos ver os personagens, o local, depois no desenvolvimento a problematização e por fim a conclusão com o desfecho da história. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar início a outra atividade, a correção na próxima aula e tenham todos uma boa correção.